Oi, gente! Hoje eu vou responder várias perguntas que me mandaram pelo Facebook, mas pra isso eu trouxe meu amigo Mr. Teacher Paulo. Hi guys! Antes de começar esse vídeo eu gostaria de agradecer a você, Júlia, e a todos vocês que estão assistindo, que eu possa ajudar vocês respondendo essas perguntas. Que vai responder as perguntas mais voltadas pra gramática, porque ele é professor de inglês, tem canal no YouTube, então se inscrevam aí no canal dele, vai estar aqui e aí na descrição. E ele mora nos Estados Unidos. Mas bora para as perguntas, que é o que interessa, né? Como pronunciar OF nas frases? Se pronuncia of mesmo, que nem se fosse V no lugar do F. Por exemplo, House of Cards. Of. Essas palavras têm pronúncia exatamente igual ou são parecidas? Essas daqui, to, têm o mesmo som. Elas são palavras homófonas ou homophones. Homophones são palavras em inglês que têm o mesmo som, por mais que a escrita seja diferente e o significado também é diferente. Já essas outras, o tree e free, elas são palavras que têm os sons diferentes e se você não souber usar o TH, você vai achar que elas têm o mesmo som. Dá pra usar ain't ou em qualquer situação não formal? Ain't no mountain high enough. Então, o em, ele acaba sendo uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Tipo uma gíria mesmo. É tipo um é nóis ou seja menos, sabe? Você pode falar ele em situações informais, brincando ou cantando músicas e tudo mais. Só que se você usar no seu dia a dia, vai parecer que você não sabe inglês direito. Se os americanos no seu espaço falam ain't, você pode usar ele. Se os americanos não falam, não usa. Como se pronuncia o som do TH no final das palavras? O som do TH em inglês tem duas formas. O não vocálico, que é o f, unvoiced, e o vocálico, que é o v, que é o voiced, certo? No final das palavras, quando tem só uma palavra que termina com TH, geralmente esse TH vai ser mudo, vai ser não vocálico. A exceção é a palavra smooth, que vai terminar em TH, mas vai ter um TH vocálico. Dicas de livros para ler inglês para todos os níveis. Acho que uma boa dica para você que está no nível básico é talvez começar com as histórias em quadrinhos, porque como elas têm as imagens e o contexto e menos texto, talvez seja mais fácil para você entender. Se você está no nível intermediário, acho legal você ler algo voltado para o público adolescente, que não vai ter um vocabulário muito rebuscado, vai ser uma coisa mais assim do dia a dia. Então, tem todos os livros do John Green, A Culpa é das Estrelas. E para quem está no nível avançado, para quase fluente, eu acho que é legal você pegar os clássicos, por que não, né? Ouvi dizer que não existe acento em palavras no inglês. É verdade? Não, não é verdade. Você vai encontrar acento nas palavras de origem francesa, como por exemplo, café, resume, fiancé e muitas outras. Diferenças entre quando devo usar have e got no sentido de posse, tipo I got a car, I have a car. Basicamente não tem diferença. O got eu acho que passa talvez um pouco mais de informalidade. Mas é só isso. Explica a diferença entre will e going to. I will travel to Canada é algo que você quer fazer, que você tem vontade, mas ainda não comprou a sua passagem, não reservou o seu hotel. Já o I am going to travel to Canada seria eu vou viajar para o Canadá. Já é mais específico, você já comprou sua passagem, já reservou o seu hotel. Will é um futuro que pode ser também decidido agora. E o going to é um futuro que você já planejou, já está tudo certo. Como tomar o domínio dos verbos irregulares facilmente? E isso é uma daquelas coisas que só você praticando a língua mesmo. Gente, tem coisa que não adianta você pegar uma lista e decorar tudo. Você não vai aprender ou... Tipo, pra que você vai fazer isso? Você vai estar perdendo o seu tempo. Eu acho que você tem que aprender os verbos irregulares que você utiliza. Eu, sinceramente, quando estava estudando, simplesmente não dei muita atenção pra isso. Só dei quando eu percebi. Nossa, esse verbo aqui não é com ED no final, quando tá no passado. Ah, tá. Esse então é irregular. Vai ficar que nem no meio no português, em que você, tipo, sente que tem algo estranho, não soa direito, não soa, sabe? Por que nem sempre palavras que terminam com o ing estão no gerúndio? As regras seriam, depois de uma preposição,
sempre o verbo vai ter que ter ing. Só que na verdade ele não vai ser gerúndio, ele vai ser infinitivo. Essa é uma regra do inglês. Um outro ponto é que quando você olhar começando uma frase com ing, não vai estar também no gerúndio, até porque o gerúndio no inglês, que é o present continuous, necessita da formação to be mais um verbo com ing. Seria I am doing my homework, certo? Então começando a frase também não vai ser o gerúndio. Então essa seria mais ou menos a explicação básica. A questão é que o ing no inglês, ele também pode transformar aquela palavra ou aquele verbo em um substantivo ou em um adjetivo. Então, o exemplo que ela deu, que foi a working woman, não seria mais um verbo, seria um adjetivo, uma mulher trabalhadora. Explica o apóstrofe EM, sempre tive essa dúvida. É a abreviação de them. Tudo bem, esse é tricky porque às vezes quando algo tá no plural, eles usam o them em vez do the. Tipo, I ate all them candies, em vez de I ate all the candies. Como usar preposições tipo at, in, on, etc. Eu vou usar como exemplo a pergunta where do you live? Onde você mora? O in tem a ideia de dentro. Então você vai usar in para países, estado, cidade. Já o on é a ideia de sobre. Por exemplo, eu estou agora na rua, on the street. O on vai se usar com ruas, avenidas e o andar que você mora, certo? Agora, o at é algo bem específico. Nós usaremos o at para dizer o endereço completo. Então, um exemplo com at seria I live at 128 Wilson Avenue, in New York City. Já o to e o for tem a ideia, o to de transferência e o for de benefício. Então, I bought this book for my mother and I'll sell this pen to you, certo? For benefício, to entrega, transferência. Sei que quando a frase começa em do, é referente a uma pergunta, mas quando a frase começa e termina em do, não entendi sua pergunta, mas assim, nem sempre quando a frase começa em do, ela é uma pergunta. Se não tiver interrogação no final, ela é imperativo. Por exemplo, do your homework. Don't touch it. Explica a diferença entre say, tell, speak and talk. Vamos começar pelo speak e talk. Eles são sinônimos, ou seja, você pode usar um ou outro, a não ser que você esteja falando em línguas. Então, se você diz que fala inglês, você vai ter que usar o speak, não talk. Então, I speak English, não I talk English. I talk English está errado. E o talk também tem uma ideia de conversação, certo? Essa seria mais ou menos a diferença. Já o say e o tell são um pouquinho mais complicados. O say seria mais ou menos um dizer e o tell seria contar. O tell também tem essa ideia de informar ou de instruir. Então, numa frase ficaria he said he was happy ou he told me he was happy. Como usar o verbo get? Realmente, eu acho que não tem como eu responder rapidamente para você como usar o verbo get. Tira um dia para estudar esse verbo. Você vai assistir séries, você vai fazer várias coisas, vai fazer uma imersão na língua, procurando momentos em que o verbo get aparece e entendendo os seus significados. Eu acho que não adianta muito você se prender a regrinhas se você não utilizar esse verbo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Mr. Teacher Paulo, que ele dá muito mais dica de gramática. Eu não sou focada tanto na gramática, mas em como você pode estudar. Então eu acho que nossos canais são complementares. E quem tiver mais dúvidas é só colocar aí embaixo nos comentários que quem sabe a gente não faz outro vídeo desse tipo juntos.